Você sabia que tem um livro na Bíblia que revela a natureza do ser humano? É justamente sobre esse livro que nós estamos trazendo vários comentários e eu quero compartilhar mais uma vez com vocês mais um capítulo onde nós vamos perceber ainda mais esta revelação da nossa natureza humana. Livro de Jó, capítulo de número 35, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 35, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu mais Eliú, dizendo: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que não mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou? Que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre sua boca e sem ciência multiplica palavras. Amados, quando nós paramos para observar o livro de Jó, muitas e muitas pessoas não observam que Jó é uma plena revelação da natureza do ser humano. Via tudo bem, tudo perfeito, Jó era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas quando a coisa começa a dar errado, Deus é culpado, Deus quem fez isso, Deus é quem me trouxe o mal, Deus é quem me trouxe os apuros, Deus é quem me trouxe o sofrimento e por aí vai. Essas são palavras que foram ouvidas por Eliú e ele a menciona dizendo: se alguma palavra você não falou, pode abrir a boca e replicar aí. Só que no capítulo 32 em diante, que é justamente quando Eliú começa a falar, nós percebemos um grande silêncio de Jó, que até o momento replicava todas as falas dos seus amigos. E que eu acho interessante é que muitas pessoas veem os seus amigos como maus, ou como não amigos, ou como amigos da onça. Mas o que na verdade eles estavam buscando era explicação para aquilo que estava acontecendo com Jó. Eles estavam tentando achar algo que escrevesse, algo que deixasse claro o que estava acontecendo com Jó.
E Jó, por estar passando por uma adversidade, não compreende. Jó não aceita, Jó não fica tranquilo com relação ao que estava se passando com sua vida. Mas deixe que tudo o que estava se passando com Jó nada mais era do que reflexo do seu pecado. E talvez você me questione, mas pastor, o pecado de Jó? Sim, pecado de Jó. Se você for olhar nas falas de Eliú, você vai perceber que Jó estava culpando Deus. E isso de culpar Deus diz respeito ao reflexo do pecado principal de Jó, que era a autojustificação. Se nós pensarmos que podemos nos autojustificarmos, queremos dizer que nós não precisamos de Deus, não precisamos de Jesus. Se nós podemos se autojustificar, para que nós precisamos de um justificador? E essa era a grande problemática da vida de Jó. E claro, Deus é amigo, amigo perfeito, amigo fiel. E se você for observar, tudo o que sobreveio sobre a vida de Jó veio através de Satanás e não de Deus. Mas que o que na verdade Satanás pôde fazer na vida de Jó não foi porque apenas Deus quis que fosse feito. Havia uma abertura de legalidade para que Deus permitisse que Satanás operasse na vida de Jó. E Deus faz isso por compaixão à vida de Jó. O Senhor faz isso não para perder a alma de Jó. Não. Em todo o livro você percebe que tanto os amigos mais velhos quanto esse mais novo, que é o Eliú, sempre estão falando que o princípio e o propósito de Deus na vida do homem é redimi-lo, é resgatá-lo, é livrá-lo. Esse é o ponto-chave que nós precisamos entender de Deus. E se você está passando por adversidade, por problemas, por provações, só pare e observe a vida de Jó, que eu acredito que virá como um exemplo perfeito para a sua vida. Jó era um homem extremamente exemplar quanto ser humano. Mas o pecado de Jó ia levá-lo não apenas à sepultura, mas ao afastamento de Deus. Por mais que Jó fosse um homem religioso, um homem que tivesse cuidado com os princípios religiosos, Jó estava rompendo um limite que iria lhe trazer condenação eterna. Porque nenhum ser humano é capaz de se auto-justificar. E esse é um pecado que nos leva ao inferno, que nos leva ao afastamento de Deus. Só que Deus é amigo de Jó. E Deus não queria perder Jó. E por este motivo, Deus solta Satanás em cima de Jó. E aí talvez você me pergunte, mas pastor, não poderia ser mais suave? Se foi severo do jeito que foi, Jó reagiu do jeito que reagiu, imagine se fosse suave. Jó era um homem de uma estrutura monstruosa. Jó era um homem de uma estrutura extremamente rígida. Jó era um homem exemplar quanto ser humano para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Jó era um homem de princípios firmados. E não era nada fácil mostrar a Jó que ele estava errado. É tanto que você vai perceber todo um diálogo do seu livro mostrando que Jó estava errado e ele rebatia. E quando chega nesse diálogo de Eliú, é algo surpreendente. Eu até estava falando com um amigo e irmão Daniel, que eu vejo Eliú como uma tipologia de Jesus. Porque em várias
palavras, Eliú diz assim: eu vim para te redimir. Eu vim para te justificar. Fala as tuas palavras e eu te justificarei. Então você percebe que Eliú entra aqui como uma figura de Jesus. Uma figura de Jesus. E é interessante que, a partir do momento que Eliú começa a falar, começa a dialogar, começa a mostrar as coisas a Jó, Jó não replica. Jó não fala mais. É como que as palavras de Eliú começam a entrar no coração de Jó de tal maneira que começa a haver reflexão. Porque antes, até o capítulo 31, Jó não refletia sobre o que lhe falava. Jó era extremamente rígido, a palavra batia e voltava e voltava como? Voltava com seus questionamentos, voltava com as suas questões, voltava com as suas falas, voltava com as suas desculpas, voltava com ele mostrando que a culpa era de Deus. Onde, na verdade, em todo momento a culpa foi de Jó. E nesse ponto aqui, Eliú está justamente perguntando a Jó: maior é a minha justiça do que a de Deus? E aí ele diz antes: tens por direito dizeres? Ele está dizendo: você disse. Você tem direito de dizer, Jó, maior é a minha justiça do que a de Deus? E ainda diz mais: por que disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que meu pecado? Eu te darei resposta. A ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Então você percebe que Eliú vem inspirado por Deus. Ele vem preparado por Deus, por mais que seja o filho, por mais que seja um amigo mais novo. É tanto que quando Eliú começa a falar, diz assim: eu esperei que os mais velhos te convencessem. Eu esperei que a sabedoria estivesse nos mais velhos. Mas vi que não foram páreo para te convencer. Mas deixa eu falar-te algo, porque eu tô como odres novos, né? Querendo explodir. Quando coloca vinho novo em odres novos, tem que ser um odres que esteja preparado para a pressão, porque odres novos recebem mais pressão do que odres velhos. Então, é isso que nós precisamos entender, é que por mais que Eliú seja o amigo mais novo, por mais que Eliú tenha esperado todo mundo falar, ele vem dizendo assim: peraí. Ninguém te convenceu que tu és culpado? Deixa eu te falar algo. E aí quando ele começa a falar, Jó se cala, e aí ele justamente mostra que Jó quer se fazer maior do que Deus. Ele revela que as expressões, que a linha de raciocínio de Jó estava levando Jó a pensar que era maior do que Deus. E é tanto que tanto as expressões de Eliú, quanto que você verá desse capítulo para diante, você vai perceber que Deus chega justamente falando sobre essa expressão de Eliú. Deus começa dizendo: onde tu estavas?
Onde tu estavas? Quando eu criei os céus e a terra? Onde tu estavas? E sabe qual é a expressão de Jó? Não disse palavra nenhuma, botei a minha mão na boca e minha cara no pó. A expressão de Jó, quando Deus aparece, é de quem compreendeu a mensagem. É de quem realmente mastigou, digeriu e agora sim entende que o que estava passando era por culpa sua. Era por culpa sua. A culpa era de Jó. A culpa não era de Deus. A culpa não era de Deus. Eu contei isso algumas vezes e eu gostaria de repetir para concluir. Eu estava em sala de aula, assistindo uma aula de literatura, e o professor bradava que se Deus existisse, Deus era um ser caprichoso, um ser orgulhoso. E eu estava lá atrás. E eu disse, ô Jesus, logo eu aqui. E ele dizia, eu já li 6 vezes o livro de Jó e não consigo ter uma visão diferente disso. E ele se denominava ateu. Eu levantei a mão, disse, professor, o senhor não parou para perceber que tudo que Jó passou foi culpa dele, não? Ele frisou a testa e disse, não, já li 6 vezes e não percebi, não. Eu disse, dá uma observada novamente no capítulo 1, quando Jó diz assim, e pensei eu que os meus filhos tivessem pecado e sacrifiquei por eles. Joia. Perfeito. Mas e o sacrifício por ti? Por ti mesmo? Não tens? Se não tens é porque não precisa? Se não precisa é porque tu és perfeito? Tu pode se auto-justificar, é isso? O professor coçou a cabeça. Disse, não é isso. Eu disse, eu vou mostrar ao senhor que o próprio Jó declara que é isso o problema de Jó. No capítulo 42, Jó diz assim, e aquilo que eu achava que era excelente, não passava de nada. E quando você vai ver ele sacrificando pelos seus amigos, e sacrifiquei pelos meus amigos e por mim. Opa, ele entendeu a mensagem. Ele precisa de sacrifício. Ele precisa de misericórdia. Ele precisa que cubra os seus pecados. Porque ele nasceu em pecado. Ele precisava de sacrifício. Então Jó tem toda essa jornada de dificuldades, de problemas, de adversidades para mastigar, para digerir algo que já era para Jó saber, mas ele não sabia, não deu por conta. É tanto que o que Jó mais fez foi culpar Deus em todo o livro, em todo o seu diálogo. E aí chega Eliú como aquele que revela a Jó. Presta atenção, Jó. A culpa é tua. Não é de Deus. A culpa é tua. Tu dissesse assim, assim, assim. Mas não é isso. Quem és tu perante Deus? Quem és tu? Veja o que ele começa dizendo. Tens por direito dizeres? Maior é a minha justiça do que a de Deus? Vê que ousadia, que audácia. As expressões de Jó. Mas precisamos, com isso, aprender que todos nós precisamos da misericórdia e graça de Deus. E que o livro de Jó revela justamente a nossa natureza, porque quando nós passamos por adversidade, sempre queremos culpar Deus. E, na verdade, os problemas
são nossos. Todas as adversidades, se você parar para analisar, você vai ver que foi você que entrou nelas. E aí muitas pessoas acham que levantou a mão, pediu perdão, os pecados foram perdoados, concordo plenamente. Mas as consequências dele, não. Aquilo ali é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Jó poderia muito bem pedir perdão no outro dia e dar tudo certo, mas o problema é o que ele tinha plantado. Tem que colher. Então, se você está passando por adversidade e se corrigiu, glória a Deus, continua. E não volta a fazer mais o que estava fazendo de errado. Continua. Mas saiba que a colheita você vai ter que fazer. É a lei da semeadura. E essa lei não foge das nossas vidas. Não foge. Ela nos persegue. É uma lei. Então, se você vem cometendo coisas erradas, corrige imediatamente, mas não espera que a coisa vai mudar amanhã, não. Espera a colheita e vai plantando outro tipo de semente. Vai plantando outro tipo de semente, para que você possa amanhã colher isso que você está plantando hoje. E é justamente aí onde está a grande questão. Quando Eliú termina de falar, tem a aparição de Deus para Jó. E eu venho questionando a Deus quanto tempo foi que Eliú falou e Deus apareceu. Que vácuo de tempo é esse? A Bíblia não deixa claro isso. E eu venho buscando justamente do Senhor, do Espírito Santo, que sabe de todas as coisas. Eu quero muito saber quanto tempo foi para Jó digerir tudo isso, para que Deus viesse com respostas. Eu queria muito, eu quero muito saber. Eu clamo ao Espírito Santo há um bom tempo. Eu quero saber quanto tempo Jó digeriu essa mensagem trazida por Eliú até o ponto de Deus aparecer para Jó. Um dia? Uma semana? Um mês? Não sei. Não sei. Mas um dia que o Senhor falar comigo, responder este meu questionamento, eu direi a vocês aqui. Eu trarei isso a vocês, porque eu continuarei pedindo ao Senhor que me revele qual foi esse tempo. E talvez você ache que isso não vale nada, isso não faz sentido, mas eu acredito que isso tem riquezas imensas dentro dessa resposta. Eu acredito que tem mistérios que nos trarão enriquecimento espiritual através dessa resposta. Que Deus abençoe a vida de você que está aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir também esse vídeo. E, claro, de espalhar essa mensagem para todas as pessoas que você acredita que necessitam ouvi-la. Que Deus abençoe sua vida. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.